A Jéssica Cruz está no local e atualiza para a gente a situação. Jéssica, e esse cenário devastador, algo impressionante. Boa tarde para você agora, meio-dia em ponto, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você, para o pessoal que nos acompanha. É um cenário realmente devastador que permanece aqui desde o domingo, da madrugada de domingo, quando aconteceu esse incêndio, uma tragédia, o prédio que caiu e o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, de todo mundo que está envolvido nessa força-tarefa. É um trabalho permanente, os bombeiros continuam aqui, você que está assistindo percebe presença de chamas, porque eles perceberam, identificaram que embaixo desses escombros há uma certa quentura, há algo provocando aí também essa fumaça. Eu falei chamas, mas fumaça é o que a gente verifica aqui. Eu vou até chamar aqui o Tenente Coronel Jairo Cruz para dar uma palavrinha aqui com a gente, porque todo mundo se pergunta, esse trabalho termina quando? O que vai ser resolvido? É um trabalho muito árduo que vocês têm aqui agora, né? Sim, Jéssica, é um trabalho árduo, ainda que tenha passado aquele primeiro momento, que foi nas primeiras horas da madrugada do domingo, aquele combate intenso, um incêndio relevante, um grande incêndio. O Corpo de Bombeiros combateu o que tinha de melhor. Mas o processo agora, os trabalhos agora são o seguinte: fase de rescaldo, retirada dos escombros, apagar esses focos de incêndio, extinguir esses focos de incêndio, até que o incêndio seja totalmente controlado, que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros possa liberar as edificações vizinhas, que também, como as imagens mostram, foram atingidas, ainda que parcialmente, e correm também um risco de desabamento. Mas a Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, vai fazer uma verificação melhor após a remoção desses escombros, após a extinção total do incêndio, e vai dar um relatório, emitir um relatório melhor dizendo se esses moradores e esses proprietários de estabelecimentos comerciais podem ou não retornar aos seus estabelecimentos. Agora me diga uma coisa, a fumaça é muito visível, e o trabalho de vocês também identifica isso, mas vocês estão fazendo um mapeamento aéreo para a identificação desses focos? Estamos trabalhando desde as primeiras horas, além de viaturas operacionais, além de caminhões operacionais, pessoal, estamos trabalhando também com aeronaves chamadas de drones. Esses drones estão nos auxiliando, tanto drones do Corpo de Bombeiros, como drones da Defesa Civil, onde estão os focos, o melhor local de combate e os locais que oferecem maiores riscos. São com essas imagens, com esses dados, que nossa diretoria operacional está coordenando o pessoal de campo. Ao todo, quantos imóveis aqui foram atingidos e estão sob supervisão? 8 imóveis atingidos após a última verificação, 8 imóveis que foram interditados, que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil está fazendo o possível, trabalhando diuturnamente, mas que sejam liberados desde antes. Mas, enquanto isso, resta esperar, aguardar a remoção de todos os escombros e a situação voltar à normalidade. Muito obrigada pelas informações, a gente acompanha aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, de homens que fazem parte de empresas que estão nesse momento fazendo esse serviço, de retirada desses rescaldos, de tudo o que restou desse desabamento e também do incêndio. Agora tem uma informação muito importante, porque todo mundo está se perguntando, será que esse estabelecimento, o proprietário, pensou no seguro? A comunicação com ele está sendo um pouco difícil ainda, porque é um momento difícil para ele, a resposta a gente não tem. Mas a gente tem aqui o diretor Max Dose, diretor da SESI, que cuida também de parte de seguros. Aliás, a SESI, que também se colocou de prontidão para dar assistência ao empresário, que era proprietário desses estabelecimentos, mas tem outros estabelecimentos aqui que foram atingidos. Primeiro falar desse apoio, dessa solidariedade, desse contato para oferecer assistência. Ele é importante, vocês estão à disposição desde ontem. Olá, Jéssica, é muito importante a Associação Comercial e Empresarial do Estado de Sergipe estar junto aos empresários num momento tão difícil como esse. E sim, é muito importante a sociedade ter a consciência da obrigatoriedade, de acordo com a lei 61.864, da contratação do seguro empresarial com a cobertura de incêndio e demais coberturas opcionais. A cobertura de incêndio, de fato, ele ameniza esse impacto de perdas, tanto com relação ao prédio, bem como com relação ao conteúdo. Existe, além da cobertura de incêndio, que cobre incêndio, explosão e fumaça, coberturas opcionais que podem estar sendo contratadas, Jéssica. Dentre elas, a cobertura de responsabilidade civil com os imóveis do terceiro, dentre elas, a cobertura do conteúdo do imóvel,
bem como dos veículos e também cobertura das pessoas, mercadorias. Todas essas coberturas podem ser contratadas através de um aporte seguro de incêndio. A sede está aqui, presente, prestamos essa consultoria gratuita para todos os nossos associados, bem como temos corretores associados na SESI que são habilitados, corretores de seguros, que podem descrever bem um aporte de seguro para orientar tanto os empresários que estão passando por esse momento tão difícil, né, os vizinhos, o próprio empresário que houve o incêndio no seu imóvel, como qualquer empresário que queira maiores informações a respeito do seguro de incêndio. Quem tem um estabelecimento, principalmente quando se trata de prédio antigo. A gente, quando fala de prédio antigo, Sérgio, lembra muito da região do centro, o centrão aqui de Aracaju. Mas aqui na Hermes Fontes nós temos muitos prédios comerciais, antigos também, e que precisam dessa revisão, dessa cautela com relação à estrutura, né? Fiações, parte elétrica, tudo isso tem que passar por uma vistoria, uma fiscalização para realmente entender se precisa de uma manutenção. Exatamente. As companhias seguradoras, normalmente, elas fazem uma vistoria antes da garantia do risco, para verificar justamente a questão de fiação, a questão da estrutura de alvenaria, qual a necessidade de reparos para poder viabilizar essa apólice, Jéssica. Muito obrigada pelas informações. Falando também, Sérgio, muita gente, né, envolvida nesse trabalho, né, nessa força-tarefa, realmente, para que a situação seja resolvida o mais breve possível. É muita gente que está sendo atingida aqui por conta desse incêndio e também pelo desabamento. Muitos vizinhos, pessoas que não podem chegar mais em suas residências, em seus locais de trabalho, por conta disso tudo que aconteceu. E, claro, prejuízo maior, né, que foi para o proprietário desse estabelecimento. Aí a Insurb também está apoiando essa força-tarefa, fornecendo a água que é necessário, mais que necessário agora. São litros e mais litros, né, que estão sendo utilizados desde ontem. Eu pedi para que o Múmia mostre aqui, justamente para conter esses focos desse incêndio ainda, né? Permanecem esses focos, tem muita fumaça, existem focos ali provavelmente por baixo, que os bombeiros estão tentando chegar a partir da retirada desses escombros, para que de fato a situação ela seja considerada, controlada, né, e o ambiente esteja seguro. Sérgio. Os trabalhos seguem nesse cenário verdadeiramente devastador. A impressão é que houve um terremoto, né, gente? Algo impressionante. Nós não estamos acostumados com esse tipo de imagem na nossa rotina, no nosso dia a dia, no cotidiano brasileiro. Essas são as imagens do André Múmia. Nós conversamos agora há pouco com o Max Doria, manifestando a solidariedade incondicional da associação comercial. É importantíssima essa solidariedade, essa grande preocupação. Também o tenente-coronel Jairo conversando conosco a respeito. E nós ficamos nessa grande apreensão. Hoje mesmo eu comentava com a Jéssica a respeito do momento em que aconteceu o fato, a tragédia. Eu me perguntei, e se fosse num horário comercial? E se isso acontecesse durante a semana? Tivéssemos pessoas ali dentro dessa edificação, como é que seria? Talvez nós estaríamos vivendo uma tragédia muito maior. Não sei se você crê, mas eu creio, talvez nessa providência divina. Mas, por outro lado, nós precisamos também da prevenção. Por outro lado, nós precisamos de uma fiscalização efetiva nesse sentido, com relação a essas construções, a esses prédios, a essas edificações, e também do nosso lado, essa prevenção. Esse trabalho de constante prevenção. Obviamente que nós teremos um resultado final de toda essa investigação, ao final de todo esse processo, o laudo final. Mas, ao mesmo tempo, fica essa grande reflexão. Até que ponto nós todos estamos correndo um gravíssimo risco? A qualquer momento algo possa acontecer, vir a acontecer. E o Brasil, de um modo geral, não dá muita importância, relevância no que se refere até a manutenção elétrica dos locais. Ou dá? Ou estou eu enganado? Completamente enganado. Não sei. O que eu percebo é que volta e meia acontece e tem toda a relação. 95% das ocorrências, relação direta com a manutenção elétrica de toda a edificação. Fica a reflexão.